TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, seja bem-vindo ao Plenário da Cidade, o programa de debates e entrevistas sobre os assuntos que impactam diretamente a vida do cidadão fortalezense. Na edição de hoje, temos a honra de receber a vereadora Adriana Jerônimo, do PSOL. Vereadora, muito obrigado por atender nosso convite e estar aqui no Plenário da Cidade. Eu que agradeço o convite. Vereadora, vamos falar então sobre a sua trajetória de vida inicialmente, onde tudo começou. Quem é a Adriana Jerônimo? Eu sou Adriana Jerônimo, sou uma mulher negra que vem da periferia, nascida e criada na periferia aqui de Fortaleza. Sou uma mulher LGBT e venho de uma trajetória política ligada à luta por moradia digna aqui na cidade. Nasci em uma comunidade, que até hoje sofre com muitos alagamentos anualmente, mais de uma vez por ano. Com uma infraestrutura muito precária, uma condição de vida muito vulnerabilizada, e isso acabou me empurrando para essa militância. Era uma questão de sobrevivência, nos territórios de periferia. Ou você escolhe a luta ou você é esmagado por infelizmente, essa cultura que a gente tem aqui na cidade, de uma Fortaleza que é muito desigual, e que vai expulsando os territórios da periferia sempre para as margens da cidade. Então, vivendo nessas condições, me ingressei na militância de uma maneira muito direta, comecei a compor alguns movimentos de moradia na cidade e hoje, por ironia do destino, uma pessoa que estava ali na exclusão das políticas públicas, acabei me tornando vereadora na cidade, já estou agora no segundo mandato, representando a população, e eu trago como uma bandeira permanente e prioritária do mandato essa melhoria urbanística da cidade, a proposição de uma política habitacional permanente e que tem um olhar específico também para as comunidades vulnerabilizadas, que é o que a gente mais tem na cidade. Se a gente entender que Fortaleza tem pelo menos mais de 800 periferias, 800 assentamentos precários, onde mora a maior parte da nossa população em maneira muito ruim, indigna, sem condições mínimas de viver bem, a gente entende o desafio que é estar na vereança em Fortaleza. O desafio é imenso e eu tenho aí esse compromisso de dar um retorno para as pessoas que me elegeram e não só, porque eu sou vereadora da cidade toda. Vereadora, e essa sua experiência, a vivência no movimento por habitação, por moradia digna, fez também perceber outras nuances, outros aspectos, outras demandas que você também traz como bandeira aqui no parlamento? Sim. Acaba que a moradia é uma escola, Eu digo que o direito à moradia, ele integra todos os outros direitos. E ele acaba também provocando essa sensibilidade de entender o que é viver na cidade. E eu tenho um olhar muito específico de uma mulher negra que vem da periferia e que também é LGBT. Então, quando eu vivo na cidade, eu vivo através desse corpo, Então, acaba que essa luta permeia várias outras lutas. Não tem como falar do direito à moradia sem falar da necessidade de creche, de serviço público acessível próximo de casa, Então, é uma luta muito integrada. Eu acho que toda militância, toda política pública, ela precisa iniciar com a moradia primeiro. Sem moradia, você não tem dignidade, você não tem teto, você não tem segurança, não tem pelo menos um equilíbrio, de conseguir viver nessa cidade que é tão contraditória. Então, essa luta por moradia acabou sendo o carro-chefe para eu ter essa visão mais ampla do todo. E, vereadora, como é que foi o pontapé inicial para que você se lançasse candidata? Me fala um pouco sobre essa trajetória até a eleição aqui à Câmara. A minha vinda para a política, ela inicia num processo coletivo, Quando eu venho, quando me lanço, no primeiro momento na Mandata Nossa Cara, e nesse segundo momento de maneira individual, mas não sozinha, num movimento coletivo, é para atender às demandas daqueles e daquelas que compõem o meu núcleo político, de que também conhecem a minha trajetória.
Então, quando eu venho atendendo também uma missão que me foi confiada das pessoas que estão ali na militância comigo, dos movimentos de moradia, de ter uma representante aqui no parlamento, né, que seja próxima dessas lutas e que, de fato, conseguisse tocar um mandato popular. Mas eu também vim muito inspirada numa experiência que foi criada em 2016, na época, tanto pela Marielle Franco, né, minha companheira do PSOL, como da Áurea Carolina, da Thalíria Petroni, que haviam sido eleitas nas suas cidades como vereadoras, 3 mulheres negras também da luta popular, da luta social, que entenderam que eram muito poucas as mulheres que estavam na política, sobretudo as mulheres negras, e que elas não queriam que a vinda delas na política fosse isolada, elas queriam fomentar mais mulheres na política. Então elas construíram o Ocupa Política, que ainda teve 3 edições aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade de ir para o Ocupa em 2019, que foi no Recife, e lá eu me conectei com várias outras candidaturas de corpos dissidentes, né, mulheres negras, pessoas trans, pessoas LGBTs, corpos que normalmente não estão representados na política, e aí foi aí o start que eu precisava para confiar que esse movimento daria certo. Então, a gente vem animado do Ocupa Política e lança a candidatura coletiva no ano seguinte, em 2020, que foi bem sucedida, né? Nós somos eleitas. Na época, a gente figurou na 10ª colocação de vereadoras mais votadas da cidade. Então, foi um movimento que deu muito certo e que mostra que a cidade quer ter representantes das camadas populares, né? Quer ter pessoas realmente que representem o povo ali da raiz dos territórios. E aí eu sou fruto disso, desse movimento coletivo de ocupação da política. E uma vez aqui na Câmara, você já mencionou, traz a pauta da habitação também entre as suas bandeiras, mas a proteção, a assistência à pessoa idosa também está entre as pautas levantadas pelo mandato? Está. Debatendo sobre a luta pelos direitos humanos, né, a gente se depara com graves violações às pessoas idosas, que é uma realidade aqui em Fortaleza, mas não só, é uma realidade no Brasil e no mundo. Com o avanço do sistema capitalista, as pessoas elas são facilmente descartadas, né? E a população idosa passa por isso no seu cotidiano. Quando ela não tem mais algo a dar para a sociedade, esse corpo ele deixa de ter valor. Então, a gente se depara com uma política pública de proteção integral à pessoa idosa, que é muito falha. Aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente nunca teve uma instituição de longa permanência para idosos que perderam todos os seus vínculos familiares ou alguma rede de proteção. E esses idosos, quando perdem esses vínculos, eles simplesmente não têm para onde ir, porque todas as instituições que a gente chama de LPI, elas são privadas e precisa de um custeio direto desse idoso, que não é o caso da maioria, né? Nós ainda temos muitos idosos em extrema vulnerabilidade social e que aí vão para as ruas ou então são alvo de uma extrema violência, enfim. Ou então vivem nas suas famílias que já perderam ali um mínimo, né, de elo, de afeição, né, de carinho, e aí são vítimas ou de violência patrimonial, quando tem a sua aposentadoria, né, tirada pela própria família, ou sofrem violência psicológica ou violência física, ou então vão para instituições muitas vezes clandestinas, como foi o caso da entidade, né, que a gente visitou esse ano, que era a Casa de Repouso São Rafael, que mantinha idosos em condições precárias e de muita violência. O que a gente encontrou lá foi um cenário de terror. Então, os idosos acabaram se tornando uma prioridade porque essa movimentação que existe na cidade de vários fóruns de idosos procuraram a nossa mandata e realmente a gente ficou muito interessado nessa pauta, exatamente porque ela é muito desprezada na política como um todo. As pessoas idosas não conseguem ter representantes na política para levar essa pauta exclusivamente, e aí esse chamado do movimento acabou me integrando. Eu faço parte hoje como ouvinte
do próprio Conselho do Idoso. Então, a gente tem acompanhado de perto a luta tanto por ILPI pública, como também pela Casa Dia, né, o Centro Dia, que é um equipamento que eles passam o dia fazendo várias atividades socioculturais, também tendo atendimento psicossocial, e é uma política pública que precisa existir em Fortaleza, porque a nossa população está envelhecendo e a gente precisa encarar que envelhecer precisa ser um movimento permeado de dignidade, de prazer também e de cuidado integral do Estado. O fortalecimento das políticas de assistência social, vereadora, também perpassa por essa pauta da pessoa idosa, mas não somente, também as populações vulneráveis de uma forma geral? Sim, não tem como falar de pessoa idosa sem falar de uma política da assistência social que seja forte, que seja robusta e que, de fato, priorize até na questão orçamentária, né, para que a gente tenha diversas políticas públicas integradas. E aí a gente fala da necessidade de LPI, da necessidade de centro-dias para os idosos, mas a gente também fala da necessidade da ampliação dos CRAs aqui em Fortaleza. Nós temos pouquíssimos CRAs, não conseguimos avançar, né, no último período, nos últimos 4 anos, na criação de novos CRAs. Temos pelo menos 27, quando a gente tem uma necessidade de 88 CRAs na cidade, ao mesmo tempo que nós não temos CREAS, que é um serviço especializado de pessoas ainda mais vulnerabilizadas e que precisam de um atendimento integral, como crianças que passam por algum tipo de exploração ou abuso sexual, idosos, né, como a gente já falou, que perderam completamente os seus vínculos, pessoas em situação de rua, por exemplo, que podem ter um atendimento mais de perto nos CREAS, mas hoje a gente só tem 6, quando a gente poderia ter pelo menos 12 funcionando na cidade. Então, fortalecer a assistência social hoje é fundamental e ele também está atrelado à necessidade da Prefeitura de Fortaleza fazer urgente um concurso público de profissionais, né, para trabalhar na assistência social, porque o último concurso que a gente teve, por exemplo, para assistente social foi ainda na gestão do Juraci Magalhães. Fazem mais de 20 anos que a gente teve um concurso para essa área e hoje a gente vive de seleção em seleção. A cada 2 anos se tem uma seleção, os usuários da política da assistência perdem o vínculo, né, com o profissional que atendia no CRAS perto de casa, no CREAS, ou até na política de saúde mental, que é outro desafio aqui na cidade, e a gente precisa urgente ter uma cultura de concurso público, porque você não vai precisar mudar de assistente social a cada 2 anos, né? Você vai ter um elo permanente e esses profissionais vão guardar também a memória daquele equipamento, né? Vão saber de perto a família que estão atendendo, vão entender o contexto também local, regional, dos territórios que eles atuam, que eles atendem. Então, se a gente quiser estruturar a política da assistência hoje, dar conta desde a pop rua até as crianças, né, que são vítimas de violência extrema, a gente precisa arrumar a casa primeiro e isso vem com concurso público. E de que forma o mandato tem atuado para garantir que essas políticas tenham um maior espaço no orçamento do município? A gente tem dialogado muito com a gestão municipal e essa tentativa ela vem desde o mandato anterior. Nós somos muito participativas, né, em todas as audiências públicas da Câmara que pautam o orçamento público. A gente abre também o gabinete para os movimentos e a sociedade civil organizada propor emendas que a gente apresenta nesse movimento da institucionalidade a partir do nosso mandato, né? Até porque tem todo o processo burocrático para a entrega de emendas. A gente tem construído coletivamente emendas com outros vereadores de oposição, da situação, para atender e alimentar também essas políticas públicas. E a gente tem feito um movimento interessantíssimo, que é uma plenária participativa para ouvir da sociedade civil organizada, aonde o orçamento precisa melhorar para atender essas políticas públicas. Então, a gente tem tentado tornar realmente cada vez mais popular esse mandato e tentado também trazer uma linguagem didática do orçamento para a população, que é um desafio. São termos técnicos,
também são temas muito densos de se compreender, mas a gente tenta trazer para a dona de casa, que já faz o orçamento dela doméstico, que faz malabarismo para que as contas fechem, para que o dinheiro dê ali até o final do mês, que muitas vezes tem que escolher se vai pagar o aluguel ou se vai pagar a conta da água, da luz, da internet, que ela já sabe o que é orçamento. Então a gente precisa só trazer para essa linguagem mais institucional, mas também democratizar que sem orçamento público não existe política pública efetiva e que transforme a vida da população na ponta, né? E, vereadora, uma outra característica do mandato é a prestação de contas junto à população, ou seja, nas ruas, nos espaços públicos. Isso tem sido feito de forma constante, não é? Isso. A gente realmente quer se tornar a mandata mais popular da história de Fortaleza e também desse momento político, desse contexto histórico que a gente vive hoje. Então, é um compromisso de campanha que a gente tem cumprido. Todos os meses a gente tem ido aos ônibus da cidade e às praças públicas, às feiras, apresentar o nosso trabalho e prestar contas de tudo que a gente realizou durante o mês todo. Por quê? Porque há uma reclamação e de toda parte não é errada de que os políticos vão ao encontro da população em período eleitoral e depois que o período eleitoral todo mundo some, né? O período eleitoral acaba, todo mundo some, ninguém quer mais saber de andar nos territórios e a gente tem tornado isso uma prática, né? De ir aos territórios da cidade, de olhar no olho das pessoas, de dialogar, de ouvir as reivindicações, porque a cidade ela é imensa, ela é diversa e tem problema em todo canto. E falta uma escuta qualificada dos políticos e uma escuta permanente, sobretudo, para entender quais são os problemas e encaminhar para soluções permanentes, rápidas, né, que atendam à vida da população. E tem sido muito legal ouvir as demandas da população, ouvir as cobranças e ouvir também essa fala de que é a primeira vez que está vendo um vereador retornar no território, que não é comum os vereadores andarem nos territórios sem que seja em anos de eleição. Então, o retorno tem sido muito positivo, né? E a gente quer cada vez mais ampliar esse processo e mostrar que essa não é uma realidade que deveria ser só de um único mandato parlamentar, que isso todos os vereadores deveriam tomar, né, como modelo, né? Ir ao encontro das pessoas, dialogar com as pessoas num movimento permanente, né? Então, tem sido assim, todos os meses a gente tem ido aos ônibus e aí choca também com o desafio do transporte público em Fortaleza. A gente tem encontrado, sobretudo nos territórios periféricos, ônibus quebrados, sem ar-condicionado, lotados em horário de pico, sobretudo, dialogando com os trabalhadores. Há uma reclamação da falta mesmo de condições mínimas, né, de permanência dentro dos ônibus. Não há ali o mínimo de conforto para os usuários de transporte público andar no ônibus mais de 1 hora. Às vezes, se você sair, por exemplo, do extremo, que é o Conjunto Ceará, você leva 2 horas para chegar no centro da cidade em horário de pico. E essas pessoas vêm muito desconfortáveis dentro do ônibus. Isso precisa melhorar, porque é um serviço caro. A passagem de ônibus em Fortaleza é muito cara, né? É uma das mais caras do Brasil e a gente precisa também avançar para que Fortaleza consiga implementar o passe livre para todas as pessoas, e tem sido uma pauta que a gente tem dialogado nos ônibus e ouvido dos trabalhadores e das trabalhadoras a necessidade de passe livre urgente em Fortaleza e um transporte público de qualidade. Ao mesmo tempo que nas feiras, né, a gente ouve o clamor dos feirantes e dos usuários das feiras por banheiro público, que é algo simples para quem trabalha ali 6, 7 horas numa feira, ter um banheiro para conseguir fazer suas necessidades fisiológicas, né? Então, é um mínimo que a ausência da política nesses lugares mostra que há também uma violação de direitos básicos, como é o direito a usar um banheiro. Então, tem sido uma experiência muito boa e que a gente está fortalecendo para que ela dure os 4 anos de mandato, porque realmente é um momento que a gente tem
um contato muito direto com as dores e também as alegrias da nossa população. Vereadora, a participação popular, e eu percebi na sua fala, é uma demanda, se não a mais importante do seu mandato. E já para encaminhar no nosso encerramento da entrevista, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem nesse sentido, do incentivo que as pessoas acompanhem de perto o legislativo, as decisões que impactam a vida dessas pessoas, né? A senhora, como uma mulher negra também, a participação de mais pessoas negras na política, gostaria de uma mensagem nesse sentido já para encaminhar o nosso encerramento. É isso, a Câmara Municipal é a casa do povo. E ela precisa ter a cara do povo ocupando os assentos institucionais, mas não só no lugar de vereador ou vereadora. A gente precisa ter uma participação mais ativa da população, porque aqui são tomadas as decisões que vão impactar no hoje e também no futuro da cidade. Bons representantes vão tornar uma cidade melhor. Maus representantes vão destruir uma cidade. Então a gente precisa ter você que está assistindo mais interessado na política, porque quando a gente se desinteressa, os mesmos políticos tradicionais ocupam a política e fazem o que eles querem, né? Que a política se torne. Então o meu maior desejo é que a política seja cada vez mais popular e que vocês que pagam diretamente o nosso salário, de nós que somos servidores públicos durante os próximos 4 anos, consigam fiscalizar mais o meu trabalho, mais o trabalho dos 43 vereadores e vereadoras eleitas pelo voto popular, mas que muitas vezes, né, depois que a gente vota, a gente acha que já cumpriu o nosso dever de cidadania e se desinteressa, nem acompanha mais o político que elegeu ou os outros políticos. Então, fica o convite para que você acompanhe mais o trabalho dos vereadores, fiscalize, porque é um exercício da cidadania permanente, né? A política, ela não é só o voto na urna, a política é a política do cotidiano, é o preço do pão, é a vaga na creche, é a vida acontecendo na cidade. E só vai melhorar se a gente conseguir aqui na Câmara espelhar a vontade da população e trazer também para a tribuna as dores que essa população passa no cotidiano. Então, fiquem à vontade de seguir nas redes sociais, acompanhar mais de perto, mandar e-mail, WhatsApp. Todas essas informações estão no nosso Instagram, que é a Adriana Jerônimo, e a população pode entrar em contato, demandar, apresentar denúncias, fiscalizar, porque é o que eu mais gosto, de estar em contato com a população e ouvir as demandas do povo, dos territórios, porque é para isso, né, que eu estou aqui na Câmara trabalhando todos os dias. Vereadora, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigada. O plenário da cidade de hoje fica por aqui. A gente agradece a presença da vereadora Adriana Jerônimo. Nosso programa volta na próxima segunda-feira, a partir de 3 da tarde, com mais assuntos relevantes sobre temas que interessam diretamente a você, cidadã, cidadão de Fortaleza. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.